Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 16 de abril, quinta-feira, dia, né? Olha, chegou ao fim a novela, eu espero pelo menos tenha chegado ao fim a novela, esse drama, esse dramalhão mexicano. Aliás, a nossa política assim, é pior que novela, né? Só que enquanto a novela é ficção, na política não, é vida real. Então tudo que acontece afeta a sua vida, afeta a minha, afeta a nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares, afeta todo mundo. Então assim, eu já vinha falando, criticando, olha, não dá para ficar arrastando essa situação. Se não quer o ministro, se o ministro é insubordinado, demita o ministro. Ah, se o ministro é quem está com a razão, bom, aí a história vai mostrar. E não vai demorar muito tempo, não. Mas tome uma decisão e arque com as consequências, positivas e negativas. A gente torce para que elas sejam positivas, embora a realidade em todos os outros países que estão passando por essa mesma situação, em diferentes graus, diferentes níveis, demonstra, pelo menos nos coloca um horizonte pessimista, um horizonte sombrio. Quando a gente fala de quarentena, de lockdown, de distanciamento social, é muito difícil tudo que está acontecendo. É inédito, eu canso de repetir aqui, ninguém tem solução, ninguém tem a fórmula mágica para resolver, né? Não tem nem o remédio, não tem nem vacina, quanto mais a solução, a saída para a crise econômica decorrente disso. Hoje nós publicamos aqui, inclusive, nos Estados Unidos, né, chegamos a mais de 30 mil mortes e 22 milhões de desempregados. Vejam o grau da situação. 22 milhões de pessoas que perderam seu emprego por causa, né, desta pandemia, em função justamente das medidas restritivas, isso lá nos Estados Unidos. Então, quem queria estar no lugar do Trump agora? Realmente. E assim, a nossa realidade é bem diferente. Ah, Cláudio, mas por quê? Será que o vírus tem outro comportamento? Será que o lockdown foi muito cedo? Será que retomando as atividades econômicas, nós vamos viver essa situação? Ou repetindo o que aconteceu na Itália, na Espanha e os outros países, né, na França? Ninguém tem essa resposta. Se alguém virar para você e falar assim, vai acontecer isso, não acredite, é mentira. Por quê? Porque ninguém tem essa resposta. Aliás, o novo ministro, Nelson Teich, aqui, que assumiu o lugar do Mandetta, ele pensa muito parecido com o Mandetta. Não, que isso, Cláudio? Como é que pode? Não, tá aqui, os artigos que ele escreveu até semanas atrás, defendendo o lockdown, o isolamento neste momento, né? Como a melhor estratégia. Aliás, artigos elogiando o Mandetta, né? Então, assim, elogiando a condução, né, de todo esse processo pelo Mandetta. Então, afinal de contas, é diferente? O Teich é diferente? Bom, o Teich não é político, embora a gente corra sempre o risco do sujeito, quando ele senta a bunda aqui no gabinete em Brasília, ele ele aprende rápido a ser um político, né? Esperamos que não seja menos. O Teich é um empresário, ele é um oncologista, tem formação, tem MBA em gestão de saúde, né, não é pública, é privada, mas tem mestrado na Universidade de York, é formado na UERJ, tem especialização em oncologia, tem passagem na COP lá, estava fazendo doutorado, então é uma pessoa que estuda, é um estudioso, mas é um empresário também. Criou aí uma das empresas mais bem-sucedidas dessa área de diagnóstico dessa área de oncologia e vendeu depois por alguns milhões de reais para a United Health, tá? Que também comprou a Amil. Então, assim, ele é um gestor. Isso ficou muito claro no discurso dele, um discurso muito mais de gestão, né, do que de um médico prático, né? Ele não falou de saúde, ele falou de testagem, de reabertura da economia. O Bolsonaro, na coletiva, deixou muito claro que falou isso com ele, da necessidade de se reabrir, de se retomar as atividades econômicas, apesar de ter dito que não vai ter cavalo de pau, né, nessa quarentena, porque não é possível ter, né?
Então, o que se espera justamente é talvez uma gestão mais profissional, mais bem-sucedida, do ponto de vista justamente de se conseguir os recursos, ou de se aplicar os recursos de forma correta, de se conseguir os equipamentos necessários para proteger os profissionais de saúde, os EPIs, de se conseguir as máscaras para a população, de se conseguir testar em massa. Vejam, eu falei aqui, quando o governo estava anunciando, o próprio Bolsonaro, o ministro Mandetta anunciando, nós vamos fazer 10 milhões de testes, 20 milhões de testes. Eu falei, olha, pelo que se fez até agora, naquela época, eu me lembro que era, sei lá, tinham feito 30 mil testes, 50 mil testes. Eu falei assim, vai ser, para mim é irrealizável dentro dessa realidade. Vocês estão com um problema logístico, né? Não só de conseguir os testes, mas também de distribuir esses testes pelo país. Então, de lá para cá, nas últimas 3 semanas, 4 semanas, isso evoluiu muito pouco. 300 mil testes, 500 mil testes, nós estamos muito longe ainda de chegar numa média de testagem como nos Estados Unidos, como em outros países. Situação muito complicada aqui dos Estados Unidos, mas pelo menos eles têm uma realidade, uma noção pelo menos mais próxima da realidade, do que está acontecendo, do alcance dessa doença, o que a gente não tem aqui, coisa que eu falei todos os dias desde que começou essa pandemia, e coisa que foi repetida pelo novo ministro. A gente precisa testar em massa para conhecer a doença, para ter um diagnóstico. Como é que você toma decisões, como foram tomadas decisões, inclusive decisões no plano federal, decisões que influenciaram o plano estadual, os governos estaduais, os governos municipais, né, a decretarem lockdown, fechamento, um daqui, um dali. Agora mesmo aqui na cidade, aqui próxima de Brasília, aqui na Chapada, Pirinópolis, fizeram lockdown, fecharam. Nem as pessoas que têm casas, que moram em Brasília, que moram em Goiás, têm casa em Pirinópolis, estão podendo entrar na cidade. Então tem muito excesso, sim, e isso dentro de um contexto justamente em que no frigir dos ovos, no final do dia, quando eu olhava, eu falava assim, ninguém sabe o que fazer, ninguém está sabendo fazer nada, ninguém tem nem o diagnóstico. Como é que você receita, prescreve, como médico ou como gestor público, medidas, né, caminhos, decisões, como é que você toma decisões? Como você resolve isso? Você não tem o diagnóstico. Então, no final das contas, o grande desafio aqui do Tais, que ele se colocou também, deixou isso muito claro no discurso dele, é diagnosticar, saber quem são os assintomáticos, né? Quem tem, quem não tem, quem pode retomar a atividade, quem não pode, como é que você repensa essa situação, que de fato é uma situação muito grave. Bom, superada essa questão, nós publicamos o perfil dele com todos os detalhes. Ele, inclusive, foi consultor, né? Para quem não assistiu, não teve a oportunidade de acompanhar o nosso noticiário ao longo do dia, o novo ministro foi um dos consultores da área de saúde da campanha do Bolsonaro. Foi cotado para ser ministro da Saúde, mas foi preterido, preferiram o Mandetta. Mandetta que teve ali o apadrinhamento do Onyx Lorenzoni, do Ronaldo Caiado. E olha, não foi por falta de aviso, nós avisamos aqui que o Mandetta não era a pessoa para ser ministro. Mandetta tinha uma ficha corrida, tinha investigações de improbidade, não sei o quê, de uso errado aí, né, do recurso público. Como é que você coloca essa pessoa numa gestão? Aliás, primeiro ano, ninguém ouvia falar do Mandetta. Mas o Bolsonaro insistiu, bateu o pé. E agora descobriram que o sujeito tem uma ficha. Você vê os bolsonaristas discutindo na rede, ele é corrupto, tem que demitir. Então só é corrupto agora? Né? Só vai demitir agora? Então, no final das contas, né, é uma grande hipocrisia. Já se sabia que tinha, mas se tolerava, né? Vamos dizer assim, o perfil. Claro, o cara é um sujeito, é um político, é um bicho político, começou a aparecer nos holofotes, começou a se cacifar, a capitalizar isso para si, gerou ciúme, gerou, né, uma série de problemas políticos que foram se agudizando, que foram se afunilando e, claro, levaram a esse enfrentamento, a essa confrontação de ideias, de posições do Bolsonaro querendo abrir geral e dele querendo manter fechado. E aí, lógico, a população
a maioria, aí, segundo todas as pesquisas que foram divulgadas, a maioria da população se coloca do lado de quem defende o isolamento, de quem defende o distanciamento social. Então, assim, sejamos coerentes. Tá? Se é uma questão de ficha, então não deveria nem ter entrado. Agora, não vem agora descobrir, né? Redescobrir, fazer dossiê, não sei o que, não, meu. Né? Pois sabendo, nomeou. Não adianta agora terceirizar. Então a gente sabe, isso ficou muito claro. Se havia alguma dúvida, o próprio Bolsonaro deixou isso claro na entrevista que ele deu, na coletiva, repetiu isso na entrevista à CNN ainda há pouco, disse de forma clara que a visão dele era uma, que a visão do outro é outra. Então agora vamos ter um ministro alinhado. O próprio Tati deixou isso claro. Estamos aqui completamente alinhados, né? Eu com o presidente. Então, o que significará esse alinhamento em termos cronológicos dessa reabertura, do relaxamento dessas medidas? Isso é uma questão que a gente vai acompanhar com muita atenção, com muito interesse. Aliás, há questões jurídicas, né? Depois que o STF mesmo deixou claro, decidiu ali que, olha, não, os governadores e prefeitos têm autonomia para decidir em casos de emergências sanitárias o que precisa ser feito. Mas o governo continua tentando fazer outras, né, tentando correr por fora para fazer outras medidas que possam... E aí, gente, isso aí virou um imbróglio, porque no meio dessa discussão nós temos a discussão econômica. E nós temos o Congresso fazendo uma pressão enorme e inclusive dando rasteira no Executivo a todo momento. Uma prova disso é a questão do plano Mansueto, né? Nós vamos tratar disso detalhadamente amanhã no nosso programa. Estamos preparando um vídeo especial, uma reportagem especial sobre isso, para vocês entenderem no detalhe o que está acontecendo, o que vem acontecendo. Esse plano agora está no Senado, o governo está pressionando o Senado para tentar modificar a proposta da Câmara, que é uma proposta irresponsável do ponto de vista fiscal, orçamentário, né? Estão arrancando tudo que podem. A gente sabe para onde vai esse dinheiro, a gente sabe que não vai chegar na ponta. Então, olha, é muito complicado. É uma selva, Cláudio. Você está do lado do elefante, do lado do jacaré, você está do lado da jaguatirica, do macaco. Quem você vai apoiar? Você tem que arrumar uma árvore bem alta e se refugiar, porque assim, é uma selva, cara. É uma selva. Bom, o que eu posso destacar para vocês? Claro, aí a demissão do Mandetta teve uma repercussão política enorme. Nós fizemos o registro de toda essa repercussão. O Rodrigo Maia repercutiu, né? O Davi Alcolumbre, todo mundo reclamou. Há muita gente achando que o DEM vai ser expurgado aí definitivamente do governo em breve. Temos aí o Onyx Lorenzoni, temos a Tereza Cristina. A Tereza Cristina tem o apoio do Bolsonaro, talvez faça o contrário, talvez ela saia do DEM, né? O Onyx está absolutamente subordinado, subserviente ao governo. Então, apesar de ter sido colocado num outro ministério, vem tomando todas as decisões necessárias ali para permanecer no cargo, né? Tá agarrado ao cargo, mas o fato é o seguinte, em termos práticos, a gente infelizmente, né, tem uma situação que, pelo menos neste momento, hoje, nós temos um ponto aqui de inflexão, o fim de uma novela, de um drama, né, que vinha desgastando, vinha causando prejuízos sociais, econômicos e políticos para todos, e agora a expectativa do que pode acontecer com esse novo ministro. Então, muito claro, o novo ministro pensava até ontem como Mandetta do ponto de vista de medidas restritivas. Ele tem o entendimento de que precisa fazer a massificação dos testes e aí a gente vai enfrentar, vamos ver como ele vai conseguir enfrentar como gestor a escassez dos recursos, as dificuldades de importação desses equipamentos, de compra desses equipamentos no mercado internacional e, claro, todos os problemas logísticos envolvidos com isso. Fechamos aqui? Beleza. Então, bom, tivemos então toda essa repercussão. O Bolsonaro tentou minimizar ali, dizendo que foi um divórcio consensual. Aparentou, inclusive, muito abatimento, né, nessas coletivas que ele deu, nas entrevistas que ele deu hoje. O Mandetta fez mais uma vez o show dele político, convocou coletiva, falou da experiência absolutamente fantástica dele, agradeceu todo mundo, a equipe,
né, a faxineira, o cara do café, os secretários, todo mundo. Os secretários devem sair todos com ele, tá? Como eu disse, o governo, assim, você tem poucas pessoas que foram indicadas, era mais ou menos porteira fechada, talvez o secretário de saúde indígena, que é a indicação do Mourão, talvez permaneça, mas o fato é que nós teremos uma renovação muito significativa desse plantel, e o próprio Bolsonaro disse, já avisou para a imprensa que vai interferir também vai indicar pessoas. Então também vamos estar acompanhando agora nos próximos dias essas nomeações. Quem vai ser o secretário executivo, número 2, quem vai ser o secretário de Vigilância e Saúde, que fazia ali todo dia a coletiva técnica, né? Então, esperamos, torcemos para que dê certo. O que mais eu destaco para vocês aqui? Nós tivemos aí uma... Assim, o Ministério da Saúde autorizou o estudo com o vermífugo. Como eu falei para vocês, a nitazoxanida, 600 miligramas, mais conhecido como Anita. Ela é o vermífugo que autorizou aqui os testes para serem feitos em pacientes. Os testes em laboratório in vitro normalmente dão certo, né, com esse tipo de medicação. O fato, a dúvida justamente é saber como é que isso vai se dar na prática. Então, autorização, esse teste será feito com 50 pessoas e nós vamos acompanhar o resultado, tá? E dentro dessa discussão toda, segue a pressão aí em relação a esse plano emergencial, esses benefícios que querem dar para os governadores, tá? Os governadores mandaram carta pressionando também, enfim. O líder do governo no Senado, o Bezerra, Fernando Bezerra, disse que o tema no Senado deve ser votado em 2 semanas, ou seja, a coisa está complicada, tá? O Maia foi para cima do governo de novo, acusando a equipe econômica de fake news. É curioso, né? Então apresente o seu estudo, né, sobre impacto fiscal. E o Bolsonaro agora no final do dia deu uma entrevista para a CNN também e foi para cima do Maia, acusando ele de conspirar, de tentar quebrar o país, de derrubar o governo. O Maia saiu pela tangente mais uma vez, disse que não é nada disso, vai mandar entregar flores no Palácio do Planalto. O STF começou a julgar a liminar do Lewandowski, que permitiu a entrada dos sindicatos naqueles acordos de redução da jornada de trabalho, desses contratos emergenciais também, dessa situação, justamente para evitar o desemprego em massa. É um absurdo, ele relatou, já pronunciou o voto dele que já é conhecido. O julgamento foi suspenso por causa de um problema técnico, e isso é uma outra questão importante. O STF está todo o judiciário, né, está todo nesse esquema virtual. E aí o pessoal está começando a questionar aqui em Brasília o seguinte: o executivo está funcionando, os ministros, os secretários dão coletiva todo dia, presidente, todo mundo dá. Por que o judiciário está nesse esquema virtual? Será que não tem um regime intermediário, com restrições, com precauções que possa permitir que os principais julgamentos ocorram fisicamente? Porque tem um questionamento, inclusive, dos advogados, que não estão tendo chance de fazer as suas defesas, enfim, complicado. Tem magistrado aparecendo sem camisa, outro sem toga. Tá bagunçando mais, tá ficando mais bagunçado, gente, do que já é. Olha, infelizmente, novo boletim do Ministério da Saúde, 1.924 mortes temos aqui, o total, 30.425 casos no Brasil da Covid. Tivemos aí a notificação nas últimas 24 horas de 188 óbitos e mais 2.105 casos. Descemos um pouquinho em relação às 204 mortes de ontem. Ainda sobre o judiciário, o Marco Aurélio Mello arquivou aquela queixa apresentada pelos partidos de oposição contra o Bolsonaro, justamente por contrariar as decisões do Ministério da Saúde, né, da OMS, defender outro tipo de política. Então, o Marco Aurélio arquivou essa situação, que também é faz parte desse jogo político, né? E agora o Bolsonaro está dedicado a tentar ampliar dentro
dessa estratégia de reabertura, ele está tentando ampliar o número de atividades essenciais, consideradas essenciais, inclusive mudando a definição de serviço essencial. Esse texto aí está em elaboração, como decreto, nós estamos acompanhando. E assim que tivermos esse documento na mão com as especificações dele, nós publicaremos em primeira mão no site para vocês. Assinantes do A Mais têm sempre prevalência nessas informações. E seguimos adiante. Aqui temos algumas situações locais, né? Brasília, o Ibanez está tentando aí reabrir, voltar ao comércio a partir do dia 3, atividade comercial, já se fala até em retomar as atividades, as escolas, né? O Bolsonaro até falou, ainda há pouco, falou que crianças têm que voltar à escola, tem que enfrentar a chuva, pô, tem que enfrentar o vírus, não adianta se acovardar, ficar dentro de casa, nós sabemos que a vida é uma só. Sabemos dos pais que estão preocupados com os filhos voltarem à escola, mas tem que voltar à escola. Nós não temos nenhuma notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade contra o vírus e foi a óbito ou foi para a UTI. Bom, na verdade, o Ministério da Saúde já divulgou que há o registro de 2 mortes de crianças abaixo de 1 ano de idade, uma morte numa faixa etária aqui entre 1 e 5 anos. Mas o problema óbvio, geral, é que as crianças podem ser transmissoras das doenças para idosos, sem apresentar os sintomas, os assintomáticos. Então, gente, não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Eu também gostaria muito que as atividades fossem retomadas se a gente tivesse uma situação de segurança. Minha filha tem 4 anos, preciso, né? É muito difícil a gente coordenar, ela está todo dia em casa, vocês estão vivendo a mesma coisa, então a gente tem que fazer o papel da escola, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar, que tem que fazer... Olha, é muito difícil tudo, todos nós estamos vivendo isso. É uma agonia, é difícil, é bom, a gente fica mais perto dos nossos filhos, mas a gente sabe que precisa, inclusive estão perdendo o ano letivo, tá? Quem está aí na fase de alfabetização, outras crianças já em fases mais adiantadas, né? Todo mês conta, né? Todo mês perdido conta. Então, claro que é uma demanda de todos, há uma pressão enorme em cima disso. Qual a saída? Alguém tem a resposta? Então, vamos esperar que uma análise, uma visão técnica, mais ampla, né? E talvez mais sensível, possa nos dar aí uma diretriz mais concreta do caminho a seguir, embora em tudo quanto é lugar, essa situação, cada país está tratando de um jeito e é muito complicado. Inclusive o Reino Unido, termino aqui o nosso vídeo, o Reino Unido estendendo aqui o lockdown por mais 3 semanas, tá? Então é isso. Arrumem um galho para vocês e a gente vai continuando, vai seguindo aqui, vai narrando essa selva política da política nacional, essa selva que é a nossa política nacional, com toda a nossa fauna, a diversidade da nossa fauna. Eu sempre agradeço a audiência de vocês. Aliás, tenho de agradecer a audiência no programa novo, Gabinete de Crise, que está sendo um sucesso. Caso você não tenha visto, assista. Não tem formalidade nenhuma, é só um outro tipo de programa em que a gente consegue se aprofundar mais nos temas com outros recursos de apoio para que vocês possam ter uma experiência mais completa, né, do jornalismo, mas sempre mantendo a informalidade, sempre mantendo esse diálogo franco com vocês, porque eu não sei fazer de outro jeito, tá bom? Então a gente se vê amanhã amanhã a gente se vê no Gabinete de Crise e uma boa noite a todos. Tchau. Assim, curtam o vídeo, compartilhem, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau.